Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. E Que vocês, como bigodão é que que a gente estão? fez. Tá em casa, não faz barba, não faz nada, né? Fica Né, não? crescendo. Só acabando. Deixa eu falar com vocês. Agora já é 9h10, teoricamente é o horário de início da nossa aula. Só que o que está acontecendo? A gente está tendo problema, né, com vários alunos. Ou seja, quando eu inicio a aula, gente, e começo a projetar, né, o material da aula, aí eu não vejo mais quem está pedindo permissão para entrar na aula. E aí não tem como fazer isso. E muitos alunos estão reclamando, né? Falando que não está conseguindo entrar na aula porque eu não estou aceitando. É lógico, se eu não estou vendo quem está esperando, eu não vou aceitar. Não tem como fazer isso. Então, por isso que eu peço, né, para que todos realmente entrem no horário de aula. Então, se a gente fala que vai iniciar às 9h10, então, por favor, tente chegar às 9h10, porque senão fica difícil eu ficar parando, pausando a aula e aceitar todo mundo, ok? Então, pessoal, temos que conversar um pouco com vocês. Primeira coisa que eu vou pedir paciência para vocês. Hoje eu não sei como é que tá com vocês, mas a internet aqui para mim tá horrível, vamos dizer assim. Tá muito ruim. Então, caso caia a internet, né, paciência que aí eu tento retomar de novo e aí a gente vai tentando prosseguir com a nossa aula. Porque tá bem instável, tá? Só para vocês terem noção, hoje eu não consegui, momento algum, acessar o meu portal lá do professor. Tá travando e aí a Crota também tá mudando o servidor. Então, basicamente, hoje eu não consegui fazer nada por lá. Nada, nada. Então, só pedir também para vocês um pouquinho de paciência. Caso caia a minha internet, eu vou pegar e vou tentar voltar de novo, tá? Mas aí vocês... Então, já conversando com vocês, primeiro assunto que a gente tem para conversar, sobre o nosso trabalho, tá? Eu falei com vocês que a nossa data limite era até amanhã, tá? Essa data ela não vai mudar, ok? O que eu coloquei lá no e-mail para vocês, né? E falei com vocês. Primeiro, para não ter esse problema de alunos ficarem reclamando que a gente ia ter a aula 7 hoje, e aí como que ia fazer o resumo da aula 7. Então, eu falei, quem tiver já feito a aula 7, que já está lá no sistema, não tem problema. Pode me enviar assim mesmo. Agora, quem não fez a aula 7, que não vai dar tempo, não tem problema também. Então, envia os 5 e os 6. O resumo da aula 5 e o resumo da aula 6. Ok? E aí, só mais uma coisa que eu vou falar com vocês. Eu pedi o e-mail de todos, né? Para eu enviar lá o e-mail para vocês responderem naquele e-mail. E aí eu vou perguntar mais uma vez. Quem aqui ainda não recebeu o e-mail? Pessoal, novamente. Quem aqui ainda não recebeu o e-mail que eu enviei na segunda-feira? Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Segunda-feira eu não recebi Sim. nada. Recebi o e-mail e estou te ouvindo. Oi, Lucas. Tá.
Então, Lucas, desde quando a gente parou, eu pedi no grupo lá dos alunos, pedi para o representante, pedi para todo mundo e venho falando todas as aulas que a gente teve até agora sobre quem não me passou e-mail, quem não entendeu da atividade. Sim, mas então, eu até recebi. agora, Eu recebi um, só que foi dia 18 de março. tá. Referente Falando a esse sobre resumo mesmo. atividade. Isso. Tá. Ok. Então, o que eu falei para vocês, a data limite do resumo é até amanhã, a meio-dia. Então, se eu não receber o e-mail de vocês com atividade, vocês vão ficar sem nota. Então, até agora, poucos alunos da disciplina me enviou e-mail com atividade. Tá? E essa Porque data a falta gente de já amanhã, tinha né? combinado. Você pediu a de hoje também, não foi? Foi? Você pediu a de hoje, então provavelmente a gente vai mandar amanhã, né? Sim, mas só que eu acabei de me falar para vocês e mandei lá no e-mail, Giovanni. Assim, quem já fez, tem a aula 5 e 6 pronta, pode enviar. Quem enviar com 7 também não tem problema, tá? Mas isso que eu estou falando para vocês, a aula, o limite da atividade é até amanhã, ok? E mesmo assim, foi o que eu falei, a aula de hoje, ela já está lá no AVA com vocês. Tudo Então, bem? tranquilo, professor. Ó, então, todo mundo já está ciente da nossa atividade, tá? Para depois a gente não ter reclamações, ok? E aí, o que Professor, eu tenho que falar com você, hein? não tá Pode dando falar? para acessar as suas aulas que você tá postando, que você grava, não tá dando para acessar. Eu entro no link, aí pede para, aí entra numa outra página, como se fosse colocar o e-mail, sabe? Não tá dando para abrir. Sim, é porque eu coloquei o e-mail, o link inteiro, e o que acontece? Quem tem uma conta Microsoft consegue acessar. Quem não tem, não consegue acessar. Só que aí que eu vou fazer? Essa semana eu vou arrumar isso e vou colocar lá o link para que todo mundo, né, entre no link. Então até sexta-feira vai estar tudo normal. Ah, entendi. Tá bom. Ok, pessoal? E uma outra Ok. coisa que a gente tem que falar é sobre a avaliação. Eu acho que vocês já sabem, que vocês já estão tendo aula com os professores já estão falando da avaliação. Então, cada professor, né, o Danilo deixou à vontade para que ele abordasse a avaliação de uma forma e colocasse algumas normas. Então, basicamente, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, vocês já sabem que toda avaliação vai ficar lá o link para vocês acessarem a avaliação, né, por 24 horas. Ou seja, na terça-feira de manhã, eu vou lá, terça-feira que vem, vou colocar o link para vocês. Exemplo, eu vou colocar às 8 da manhã o link lá, e aí fecha na quarta-feira às 8 da manhã. Então, vocês têm 24 horas, né, para realizar a avaliação lá no link do Google Forms, que é o que a gente vai fazer. Tudo bem? Aí o que eu tenho que falar para vocês, na terça-feira que vem, eu vou estar aqui, né? Não o tempo todo, mas eu vou entrar às 9h10, ok? E vou ficar online por 30 minutos. Para que isso? Para tirar dúvida, né, sobre a avaliação. Só que aí que eu quero que vocês entendam como dúvidas, né, da avaliação. O que seria uma dúvida da avaliação? Professor, eu não estou conseguindo acessar o link. Professor, deu erro na hora que eu acessei o link, deu erro na hora que eu fui enviar. É isso que eu vou ajudar vocês. Eu não vou ajudar vocês a responderem a prova, né, ou tirar dúvidas. Professor,
Terça-feira é feriado, vai ser normal a prova? Então, tá todo mundo falando disso, mas vocês têm 24 horas para fazerem a prova. Em relação ao feriado, falaram teoricamente que é normal. Mas se isso ocorrer de não aplicar a prova na terça-feira, né? Aí o Danilo vai falar, a gente vai avisar vocês. Tudo bem? Ah, tá bom. Só que é simples, gente. É entrar lá, né? Pegar um link. Esse link vocês vão ser direcionados diretamente lá à avaliação de vocês e vocês vão responder a avaliação. É isso. Ok? E aí, o que vai cair na nossa prova, na nossa avaliação? Vai cair desde o primeiro dia de aula até hoje. Ou seja, da aula 1 à aula 7, que é a aula de hoje. Certo? Como vai ser a avaliação? A avaliação vai ser igual sempre foi. 60% alternativa, né, e 40% dissertativas. Vai ser assim. Professor, eu vou entrar lá, eu vou ter 24 horas para fazer a avaliação? Não é assim, né? Você tem até 24 horas, né, para acessar o link e enviar, mas a partir do momento que você acessa o link, se você, por exemplo, fechar a avaliação, já vai contar como que você fez a avaliação. Então, talvez você fique, né, com 0. Por exemplo, alguém entra lá, né, baixa, entra no link, coloca os seus dados lá, que é aí que vai aparecer a avaliação, e você começa a fazer a avaliação e desiste. Ah, não vou fazer agora, vou fazer mais tarde. Você já perdeu a chance. Então, é entrar e fazer. O link ele vai ficar disponível 24 horas. Por quê? Porque tem aluno que fala que não tem como entrar durante a aula. Né? Que seria, para mim, o certo seria das 9, a gente está aqui às 9h10, né? Até 11 horas vocês conseguirem fazer a avaliação. Mas vai ficar disponível lá para vocês 24 horas, certo? Sugestão: cuidado com a avaliação. Por que isso? Porque eu não sei se vocês já trabalharam com formulário, né, do Google Forms e fizeram já alguma avaliação, né, alguém já fez, mas, por exemplo, eu que estou montando a aula, o que eu vou fazer? Pego várias, né, questões, coloco lá no Google Forms e aí eu peço para que ele, né, quando, por exemplo, a Dandara for acessar, apareça uma prova para ela, né? As questões embaralhadas de um jeito. E aí, quando o Giovanni for lá e acessar a dele, a prova dele, né, vai estar diferente da Dandara, justamente por ser um Google Forms. Dá para a gente fazer isso de forma aleatória. É simples, eu só coloco lá, embaralhar as questões, né? Colocar as questões de forma aleatória. Então, cuidado, né? Não vai cair naquela que seu amigo já fez a prova e vai falar para você, questão 1 é a A, questão 2 é a B, questão 3, né, é a C, e aí você vai pegar, vai querer fazer igual ao seu amigo, sem ler a prova. E aí você vai acabar ficando com uma nota ruim, porque não vai ser igual. O Google Forms, se entrar 50 pessoas lá, ele vai fazer uma aleatorização de 50 questões diferentes. Então, cuidado com isso. Cuidado, tá? O aluno pode mandar mais de uma prova? Não. O aluno ele vai acessar, vai colocar os dados pessoais, o e-mail dele lá, e quando ele enviar, ele não consegue enviar outra. Né? Ele pode até entrar lá, colocar, enviar com outro e-mail, com o e-mail da mãe, com o e-mail do pai, só que aí vai aparecer o mesmo nome dele. Se aparecer o nome dele 2 vezes, a gente vai cancelar as 2 avaliações, ou seja, o aluno fica com 0. Tudo bem, então, pessoal? Tem alguma dúvida sobre a avaliação ou trabalho? Não. Nenhuma pergunta? A prova vai ser baseada na matéria que você fala e dá, ou a prova vai ser baseada na apostila? Então, Giovanni, eu monto as aulas em relação à apostila. Então, tanto você estudando pela apostila ou estudando pelas aulas, vai ser igual.
tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês, o certo é vocês verem a aula, né, estudar o material da aula que eu coloco lá, mas estudarem pela apostila, Perfeito, ok? professor. Mas não vai estar difícil, vai estar tranquilo para quem estuda, para quem esteve presente nas 3 aulas que a gente está fazendo como hoje, eu acho que vai super bem, tá? Então, pessoal, só outra coisa que eu tenho que falar com vocês. Sobre assim, professor, eu estou fazendo a minha prova, né? Estou com dúvida aqui e vou te mandar mensagem, meio-dia. Gente, eu não vou responder. A minha obrigação com vocês é estar aqui presente com vocês nesse horário, tá? Porque se eu deixar aberto isso, vocês já imaginaram, sei lá, 150 alunos realizando a prova juntos, e aí todo mundo me mandando mensagem sobre que está com dúvida em tal questão? Então, pessoal, façam a prova. Tem dúvida, eu vou estar aqui às 9h10 com vocês e fico até às 9h40 online. São 30 minutos que eu vou ficar aqui esperando se alguém tiver alguma dúvida sobre o acesso à aula, onde o link está, né? Como que preenche lá o formulário, é isso. Agora eu não vou responder questões para vocês. Tudo bem? Tudo bem, professor. Sim. Então, tranquilo. Ó, pessoal, eu já esperei, a gente já conversou, já são 9h25, tá? Eu tô falando isso porque a aula também é gravada e depois eu vou, né, baixar o vídeo lá e vou mandar para vocês. Só que acontece, muitos alunos me mandam mensagem, professor, eu entrei, era 9 horas e você não me aceitou, como aconteceu hoje. Então, só para gravar, né, e para vocês também estar ciente, eu vou sair de agora, ó, e vou começar a aula, né, às 9h26, tá marcando aqui. Então, a partir de agora, quem entrar agora, eu não vou conseguir acessar. Então, eu não vou aceitar, justamente porque eu vou estar transmitindo a aula, ok? Ô, professor, Professor, Sim. o Adriano falou que ele vai entrar agora porque ele tava tentando entrar e tava dando erro no link. Eu consegui enviar o link para ele agora. O site, professor, não entra. tem 2 meninas do meu semestre aqui também. Mas aí isso que é difícil, vocês conseguem entender? Porque a gente não pode ficar esperando 9h30 agora. E eu não tenho. É porque assim, quando eu transmito, quando eu coloco para compartilhar aqui a imagem com vocês da aula, eu não vejo mais quem entra. Entende? Aí eu não fico sabendo. É isso que eu falo, isso que o aluno tem que entender. Então, ó, eu estou até mostrando para vocês, está aqui, ó, número de alunos, né? E aí quem entra depois que a aula começou, eu tenho que aceitar esse aluno na aula. Só que aí a partir do momento que eu começo a fazer isso, eu não vejo mais. Então, eu não sei quem está esperando lá. Tá? Então, pessoal, iniciando a aula só para vocês, né? O material desta aula já está lá no AVA, então também não é tão difícil, é bem tranquilo o material, vocês vão ver, tá? E assim, então a nossa aula, a gente começou, né, nossa disciplina. Então a gente falou sobre avaliação, né, de pneumopata, avaliação em cardiopata, aí a gente entrou na avaliação, né, em pacientes neurológicos, em pacientes pós-cirúrgicos, né, de neurologia. E aí a gente hoje vai falar um pouco sobre a avaliação e o tratamento fisioterapêutico em pacientes queimados, tá? Na atenção terciária. Teoricamente, é uma matéria boa, vamos dizer assim, né? Gostosa de ver, porque é difícil ter uma disciplina que aborde isso, né? E não é todo dia que a gente também fala sobre a fisioterapia em pacientes queimados, tá? Então, aproveite a aula, qualquer coisa vocês podem ir me parando, que aí eu vou conversando com vocês, tá? Qualquer dúvida também, se vocês quiserem falar, parar o momento da aula,
ou se quiser guardar aí no final da aula a gente discute, tá bom? Então, pessoal, primeiro a gente tem que saber da epidemiologia, e um dos dados, né, que assusta um pouquinho quando a gente fala de queimados, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é a quarta maior causa, né, de morte, um paciente por queimados. Então, e outra coisa assim que é diferente das outras patologias, né, que geralmente a gente tem uma faixa etária, né? Pessoas DPOC, né, é mais idoso, o AVC também, Parkinson, né, começa lá na 5ª década de vida. Então, aqui vocês vão ver que a faixa etária é qualquer uma. Então, quando a gente fala dessa morte por queimaduras, né, vamos colocar assim, a gente aqui está falando tanto de criança, né, adolescente, um adulto jovem e um idoso. Então, qualquer um está dentro do fator de risco para que isso aconteça, né? E o motivo, né, a causa que leva a um queimado é qualquer uma. Então, vocês vão ver que existe várias formas de queimaduras. E é isso que a gente tem que entender e diferenciar. Tudo bem? Lógico que vocês vão ver que, dependendo dos fatores, né, não vai alterar no nosso tratamento fisioterapêutico, mas vocês vão conseguir entender, né, que a fisiologia de cada lesão é diferente. Então, é importante a gente saber isso, tá? Então, assim, também não tem alteração no tempo de cura, né? Eu fui queimado por um vapor, vai ser mais rápido que eu queimado, né, por uma chama? Então, vocês vão ver que geralmente não. Vai depender muito do tecido, né, da quantidade ou do grau da lesão, vamos dizer assim, e a quantidade de tecido afetado, certo? Então, algumas causas, né, que a gente pode encontrar. Então, elas são divididas, né, vocês vão ver aqui fatores físicos, biológicos, químicos. Então, um dos fatores físicos, né, que pode vir a ter uma queimadura, uma delas é por vapor. Então, exemplo, né, o que mais ocorre é o vapor de panelas, algo fervendo, né, principalmente a panela de pressão. Então, isso pode levar também uma queimadura. Água quente, principalmente em crianças, né? A mãe deixa a panela no fogo com a água fervendo e a criança vai lá mexer na panela e derruba a panela sobre ela. Então, isso é uma das maiores epidemiologias que a gente encontra. E um outro fator físico é a chama, tá? Então, aí a chama ela pode ocorrer de várias formas. Então, vocês já imaginam por algumas, né? Por exemplo, vamos colocar, né, fogueira, ou até mesmo com álcool, acontece bastante, né? É engraçado falar, mas é o que mais acontece, é em churrasqueira, né? O pessoal vai acender a churrasqueira, joga o álcool, e o álcool cai no corpo, ele acende, e aí, né, passa para o corpo. Então, isso é que a gente fala de chama, quando o corpo realmente pega fogo. Uma outra causa, né, que a gente encontra é por eletricidade. Então, teoricamente, né, a eletricidade, vamos falar direta, a corrente, né, elétrica, ela ocorre bastante, a epidemiologia dela, mais em escala industrial, né, acidente de trabalho, que pode imaginar de várias formas, né, mas o que realmente às vezes, né, ocorre tem algum acidente dentro da indústria, né, e o paciente assim, vamos colocar o trabalhador, né, o funcionário, não vê uma área isolada ou tem um fio descascado sobre alguma poça de água, e é onde a pessoa acaba vamos colocar assim, né, se conectando com a corrente elétrica, e aí você tem uma queimadura, né, por corrente elétrica, e vocês vão ver que essa é uma das piores, né, vamos colocar assim, porque ela não queima, né, de fora para dentro, vamos colocar assim. Ela gera a corrente elétrica pelo corpo, né, ser mais de 80% líquido, então a gente é bem vulnerável à corrente elétrica.
Então, a corrente elétrica, ela entra no nosso corpo, pode entrar lá pelo nosso dedão do pé, vamos dizer assim, e ela vai conduzir até o nosso último fio de cabelo, porque o nosso corpo ele tem essa facilidade de condução de eletricidade. Então, vocês vão ver que é um paciente que ele vai queimar de dentro, né, para fora. Então, ele pode vir até ter algumas alterações em alguns órgãos. Então, tem uma queimadura interna, isso que é o preocupante. E uma outra forma também é para os raios. Não é tão difícil a gente já escutar, né, ou ver em alguma reportagem pacientes que foram atingidos por raio. Então, é a mesma coisa, né, porque um raio altera, a única coisa é que é mais volts no paciente, né? Então, o paciente, às vezes, acaba, vamos dizendo assim, ele acaba voando, né? Não voando, mas a eletricidade, a condução é tão forte, né, que joga o paciente longe do local atingido. Só que aí, a fisiologia é a mesma de uma corrente elétrica, né? O raio vai entrar no corpo do paciente e o paciente pode apresentar queimaduras internas, né? Alterações de órgãos, vasos, e aí queima de fora para dentro. Aí a corrente ela tem que sair por algum lugar. E por onde ela vai sair? Aí a gente não sabe. Geralmente é por onde a gente não está em contato com o solo, né? Se a gente está em pé, com os pés no solo, né, a corrente vai entrar lá, supondo o raio, pela cabeça, e ele vai conduzir até o pé do paciente. Só que se o paciente não deslocar, né, o pé do solo, essa corrente ela não vai sair dele. Então, a corrente para de passar dentro do paciente, vamos colocar assim, quando ele sai do solo, né? Quando ele tira o pé do solo, que ele tá para cair, ter a queda, aí que a corrente sai. Mas aí, quando ela sai, ela pode ocasionar aquela lesão que a gente, né, tá mais acostumado em ver, que é aquela lesão externa, porque é justamente por onde ela está saindo, tá? Uma outra forma também que a gente pode ter, né, uma queimadura é por radiação. A mais comum é a queimadura, né, do sol. Então, vocês sabem que o sol ele pode queimar e apresentar vários graus de lesão, tá? Então, vocês vão ver que não é só a vermelhidão, não é só o grau 1, mas grau 2 e até grau 3. Então, vocês vão entender o porquê. Aparelhos de raio-x, né? Um deles, os mais comuns também, são esses aparelhos que eu não sei se vocês até viram esses dias, uma reportagem, esses dias não, faz um tempinho já, que foram proibidos, né, os aparelhos que faziam bronzeamento artificial, porque descobriram que estava causando radioatividade, favorecia o câncer de pele, né? Então tinha pacientes que estavam tendo queimadura grave. Então a Anvisa foi lá, retirou todos os aparelhos, né? Proibiu fazer isso e agora alguns estão reabrindo, mas aí tem que ser com aparelhos que realmente passaram no teste da Anvisa. Então vocês vão ver que tem algumas alterações por causa disso. Ou outros, né, por queimaduras nucleares. Então, conforme, vamos falar assim, não sei se vocês já viram, eu acho que eu até comentei com vocês, né, do acidente que a gente teve, biológico, né, de Chernobyl. Então, o que aconteceu? Uma indústria, né, química, ela explodiu e aí ela levou ondas, né, de radioatividade em quilômetros e até cidades vizinhas e alguns falam até em países vizinhos. Além de, né, afetar o ar por causa da radioatividade e dos agentes biológicos que tinha. Então, a radioatividade, ela pode queimar também, vocês vão entender isso. Uma outra forma de queimaduras de radioatividade ou nuclear, que vocês estão vendo por aí, que é o aparelho celular explodindo. Não sei se no Facebook aparece isso direto, né? O cara tava carregando o celular, falando com alguém no telefone, e de repente o celular explodiu, né? Ele explodiu, ele tem a queimadura, lógico, ele vai ter a lesão pelos estilhaços do celular, mas ele tem a queimadura também, né, por causa do funcionamento do celular. Ali tem uma radioatividade. Então, aquela radioatividade é liberada de uma forma, vamos dizer, bem expansiva,
E aí, em contato com a pele, ela gera queimadura, né? Faz uma lesão no paciente. Os fatores químicos, então os fatores químicos basicamente, né, são aqueles tóxicos e acaba queimando a pele. Um comum que a gente tem são os ácidos, né, que a gente vê até em filmes, as pessoas jogando os outros no ácido e aí queimando. Então, basicamente isso, tá? Alguns venenos também, e pesticida, né, ele tem essa forma de, quando você joga na mão ou tem contato com a pele, queima. A gasolina também tem esse poder, né? A gasolina, o álcool. Então, são agentes químicos que, entrando em contato com a pele, né, com o nosso organismo, ele pode gerar uma queimadura, uma lesão na pele. E outros que a gente tem os fatores biológicos, tá? Então, todo mundo já ouviu falar que a água viva, ela causa queimaduras na pele, né? Aí tem alguns insetos ou alguns animais que fazem isso também. Então, entrando em contato com a pele, né, eles liberam o calor deles por ácido, alguma coisa assim, e acaba queimando a pele do paciente. Então, isso seria um fator biológico, tá? Tudo bem até agora, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo, professor. Tá. Tranquilo, né? É bem simples, não é tão difícil assim. E aí, vocês têm que entender sobre a classificação agora, que eu acho que é isso que é mais importante, né? Como a gente classificar, né? E a avaliação no paciente. Então, como que a gente classifica, né? A queimadura? Vocês vão ver que a grande maioria, né? Todos os autores, eles vão até o nível 3. Tem autores que colocam o nível 4, mas o mais usual realmente é o nível 3. E aí vocês têm que saber as características de cada uma, né? E aí com a lesão que cada uma, né, basicamente favorece. Então, ó, a lesão de grau 1, né, que eles falam, ó, queimadura de grau 1. Tudo bem? Então, o que que ela faz? Ela atinge só a epiderme, que geralmente ela tem aquela característica de vermelhidão. Então, a queimadura, por exemplo, de um sol, né, queimadura leve do sol, ela faz aquela vermelhidão. Então, isso que seria uma característica de uma queimadura grau 1, tá? Vocês vão ver que ela é mais fácil de tratamento. Geralmente, né, o corpo em si só ele gera um processo inflamatório. O processo inflamatório é característico dele, vocês sabem que é 7 a 10 dias. Então, isso passa, tá? A lesão, né, de grau 2, segundo grau, ou queimadura, né, de segundo grau, ela atinge já a epiderme e a derme. E ela tem como característica clínica principal dela, que é a formação de bolhas. Então, falando do sol, né, porque é mais fácil a gente lembrar disso. Então, quando a gente vai à praia, né, ou toma muito sol e não passou o protetor, né, não tomou todo o cuidado, a gente fica com a pele vermelha, né, aquela vermelhidão imensa. E aí começa a arder de noite, vamos colocar assim. E aí passa 1, 2 dias, aparece a bolha, né? Todo mundo acha que já teve uma bolha de queimadura de sol. Então, quando chega a atingir isso, né, e forma essa bolha, já seria uma lesão, né, uma queimadura de grau 2. Ok? Sabe, isso também é bem característico, né? Qualquer coisa que a gente pega, se você pegar um tecido, um pano, e colocar um isqueiro perto dele, ele vai começar a queimar, e aí vocês vão ver que primeiro ele faz o quê? Ele vai ficando, né? Vai mudando de cor, aí tem uns tecidos que ele forma uma bolha, aí ter a destruição do tecido. Então é mais ou menos isso que a pele segue. Então ela faz a vermelhidão, né? Pega a epiderme, aí quando já atinge a derme, forma bolhas. Por que quando atinge a derme, teoricamente forma bolhas, né? Porque quando você tem a derme, ela tem mais a característica de ter mais, vamos colocar assim, ter mais água que a epiderme.
né? E quando você coloca e esquenta a água, ferve a água, faz o quê? Borbulha. Então, por isso que a gente tem essa característica de bolha, certo? E aí, a queimadura de grau 3, que seria a lesão de grau 3, que atinge já a epiderme, derme, né, o tecido subcutâneo, músculos e até ossos. Então, é isso que eu falo, que tem autores que colocam até 3, né, quando a gente atinge a epiderme, a derme e a subcutâneo. Quando a gente já atinge ossos, né, vísceras que eles colocam, aí já seria um grau 4. Mas a classificação, assim, mundialmente, né, vamos falar, usada, é até o grau 3. Então, a 1, né, só recapitulando, a 1 é epiderme, a 2 é epiderme e a derme, e a 3 atingiria todos os tecidos. Pessoal, aqui é importante. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Tranquilos? Então, Não. prosseguimos. Então, vamos entrar um Tranquilo. pouquinho na característica de cada uma, né? Então, eu acho que a lesão, né, de grau 1 ou a queimadura de grau 1, ela é mais fácil de a gente identificar. Vocês conseguem? Então, o que seria? A característica primordial dela é aquela vermelhidão. Então, o paciente tem um contato com algum agente, né, que possa gerar essa lesão, essa queimadura. Então, fica vermelho, mas teoricamente, né, a pele por si só, ela vai entrar, vamos colocar assim, um processo de inflamação e regeneração, e isso deve sumir antes dos 7 dias. Então, a característica dela é aquela vermelhidão, pode ficar sensível, né? 1, 2 dias, mas depois some. Então, essa é a característica da queimadura de grau 1. E eu acho que é mais fácil de a gente entender. Então, ela não tem destruição da epiderme, ela não tem, né, uma ferida aberta, que vocês vão ver que as outras podem apresentar uma ferida. Então, a característica primordial dela é só a vermelhidão e a perda uma alteração na sensibilidade, né, inicial, que isso não dura-se mais de 2, 3 dias, certo? E aí, ó, a lesão, né, ou a queimadura de grau 2, né, ela é assim, ela é separada, né, por superficial e profunda. O que seria superficial e profunda? É isso que a gente tem que entender. A lesão, né, ou a queimadura de grau 2, quando ela é só superficial, ela tem a formação de bolha. Então, se a gente não mexer nessa bolha, né, ela vai murchar, vamos colocar assim, e depois ela vai sumir. Então, seria só uma lesão superficial, que realmente eu peguei, né, a epiderme ali e um pouquinho da derme, favoreci lá o processo de queima, né? Aí teve as bolhas, e aí depois as bolhas sozinhas vão sumir. Por isso que é característico também, às vezes a gente toma um sol, né? Forma uma bolha e no outro dia sumiram as bolhas, e nem acaba depois trocando a pele, né? Descascando. Então, você teve uma queimadura de grau 2, porém ela foi só superficial. E aí, quando a gente tem a queimadura, né, profunda de grau 2, o que seria isso? É aquela que a gente queima, né, e rapidamente também a bolha já estoura, e aí abre uma ferida. E aí, quando abre essa ferida, a gente vê aquela característica da pele, né, mais esbranquiçada, mais pálida, aquele rosa mais branco, né? E aí a gente já pode ter uma repercussão sistêmica. O que seria essa repercussão sistêmica? É aquela, a gente já pode favorecer um processo inflamatório no local, né? Pode ter uma infecção também, porque é uma ferida exposta. E além disso, você pode pegar algum vasinho mais superficial, capilar, né? Ou algum vaso linfático. Então, pode ter uma alteração sistêmica aí, ok? Neste contexto, dependendo, né, da extensão da lesão, vamos colocar assim, o paciente, às vezes, pode vir até precisar do enxerto de pele, para cicatrização mais rápida, né,
e a pele ficar como colocar, uma característica melhor. Porque vocês vão ver, mesmo que for uma lesão de grau 2, né, que aí é profunda, e essa bolha ela estourou, virou profunda, e se for uma área muito extensa, né, o paciente ele vai precisar de enxerto de pele, numa tentativa de favorecer a regeneração muito rápida, né, mais rápido que o normal. Porque uma área muito extensa, o risco de infecção é muito maior que uma área pequena. Ok? Tudo bem até agora, pessoal? Sim. E aí a gente tem a lesão, né? A queimadura de grau 3, que eu acho que também é a mais fácil de identificar, certo? Então é aquela que atinge o tecido subcutâneo, né? Além da epiderme, a derme, aí pode atingir os músculos e até mesmo os ossos. Então aqui a gente às vezes tem uma destruição, né? Até de articulação. Então pode pegar ligamento, cápsula articular, pode pegar o osso. Então é como se fosse realmente uma destruição, vamos colocar total no paciente. E aí ela tem esse aspecto, né, mais esbranquiçado, característica como um mármore que eles falam, né, levando para um cinza amarelado, meio preto. Então essa característica aí realmente. Só que aí que a gente tem que entender que um paciente, principalmente se ele teve uma queimadura muito séria em várias partes do corpo, ele vai apresentar queimadura de grau 3 em determinada área, grau 2 em outra, grau 1 em uma. Então, assim, é um paciente que geralmente vai apresentar vários, né, graus no corpo inteiro. Então, é isso que a gente tem que entender e saber identificar. Tudo bem? Sim. E aí, pessoal, sabendo identificar, né, a lesão do paciente, né, se foi grau 1, grau 2, grau 3, né, como que foi a queimadura dele, se foi por meio físico, eletricidade, né, químico ou biológico, a gente tem que saber classificar isso. Então, exemplo, um paciente, né, com queimadura, aí vamos colocar por água fervente, com grau 2. E aí a gente tem que saber agora, né, classificar a porcentagem que o corpo foi atingido, a porcentagem da área do corpo lesionada, né? Então, vocês vão ver também que é comum, agora vocês vão começar a reparar mais ainda, quando fala, paciente com tantos porcentos da área do corpo com uma queimadura grau 3. Então, como que eles fazem essa porcentagem, né, da lesão? Então, eles dividem como? É basicamente assim, eles podem colocar como uma classificação leve, né? De grau 1, 2 ou 3, aí qualquer extensão do corpo, vamos colocar assim, se for grau 2, né? Menor que 10% do corpo, e grau 3 é menor que 2%. Ou seja, para eles classificar assim, o paciente com queimadura leve, né? Eles falam bem isso. Então, o que seria uma queimadura leve? Ou ele teve, né, tipo, qualquer lugar, qualquer extensão do corpo em grau 1, por exemplo, o sol, lá que a gente toma o sol sem camisa e fica com as costas inteiras queimadas. Então, é uma extensão grande, mas é considerado leve não só por causa do grau de lesão, né, que foi 1, mas sim pela extensão, a área do corpo que foi acometida. Se ele teve, né, de grau 2, ela tem que ser menor que 10% do corpo. E se for de grau 3, tem que ser menor que 2%. Esses porcento a gente vai aprender depois como avaliar isso também, tá? E aí, moderada, né? Falar assim, o paciente teve uma queimadura moderada no corpo. Então, o que significa isso? Então, ele falou, quando é grau 1, não se aplica,
tá? Então, isso aplica só no grau 2 e grau 3. Então, o grau 2, ele tem que ter de 10 a 20%. E se for grau 3, de 3 a 5%. Então, às vezes pode vir na ficha do paciente, ou o paciente falar para você, ou você vê, né, por aí, falando assim, o paciente teve queimadura de grau 2 considerada moderada. O que seria isso? Você já sabe que ele foi atingido de 10 a 20% do corpo dele. E aí, quando é grave, se for grau 2, tem que ser maior que 20%, e se for grau 3, tem que ser maior que 10%. Então, é aquele paciente que vamos falar, né? O paciente teve queimadura grave no corpo, em grau 3. Então, você já sabe que atingiu mais de 10% do corpo dele. E aí, como que a gente vê essa porcentagem, né? Como que a gente soma essa porcentagem? Então, isso é importante para vocês. E aí, o que a gente tem que saber? Né? A parte do corpo afetada. Então, se afetou a cabeça, não a cabeça inteira, tá, gente, pessoal? Mas qualquer parte da cabeça, qualquer tamanho, vamos colocar assim, aí já atribui uma porcentagem de 9%. E aí, se afetou o membro superior esquerdo, mais 9%. Se afetou o membro superior direito, mais 9%. Aí o tórax na região anterior, aí coloca mais 9%. E aí na região posterior, né, 18%. E o membro inferior esquerdo e direito, eles colocam como 18%. E a parte do períneo, né, só 1%. Então é assim, professor, mas o meu paciente, né, ele teve, sei lá, só uma lesão no nariz, né? Ele foi lá, queimou o nariz, grau 3 de nariz, vamos colocar assim. E aí foi contribuído a 9%? Sim, a 9%. E aí ele vai entrar, né, como uma lesão moderada? Sim, uma lesão de grau 3 moderada, por só ter atingido o nariz, vamos colocar assim. Mas aí, professor, o meu paciente, ele queimou o braço, né, esquerdo dele inteiro, grau 3. Então, ele teve 9. E é isso? Sim. Então, ele vai entrar, vamos colocar assim, ele vai entrar, né, como uma moderada? Teoricamente, sim. Vocês conseguem entender? Então, por isso que a gente soma, né, as partes do corpo afetado. Então, você vai somando, independente da extensão, né, da lesão. Então, eu só coloco assim, né, não sei se eu estou conseguindo explicar direito, mas, sei lá, teve uma queimadura só na coxa. Conta como, né, 18%? Sim, eu tive uma queimadura da coxa ao meu tornozelo. Vai contar como? 18%. Complicado, pessoal? Tá todo mundo aí? Não. Tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, só a gente entender agora algumas complicações, tá? Então, as queimaduras, elas não vão só ter uma complicação dermatológica, mas como ela pode apresentar complicações em outros sistemas. Então, por exemplo, no sistema respiratório, ela pode apresentar uma pneumonia e uma embolia pulmonar. Por que pneumonia? Né? Porque facilita as vias de infecção, se tem uma pele aberta, né? Uma lesão na pele, e aí você facilita o contato, né? Com agente bactericidas ou viral, então favorece isso, possa vir a ver, né? Que tenha pneumonia. Além disso, lesões, né, no tórax, tanto anterior quanto posterior, você pode diminuir a complacência pulmonar, né, e a expansão pulmonar, e aí você diminui a capacidade, vamos dizer assim, da caixa torácica se expandir. Diminuindo a expansão da caixa torácica, esse paciente vai ter, por exemplo, uma ineficácia na tosse. E a tosse é um meio, né, de a gente eliminar essa secreção. E secreção acumulada vamos colocar no pulmão, facilita a proliferação de bactérias, de vírus. Então, isso possa vir levar a uma pneumonia.
E a embolia pulmonar, né, o paciente com alteração de vasos sanguíneos hemodinamicamente, então ele pode favorecer, né, exemplo, né, que um êmbolo se solte e caia na corrente sanguínea, então pode parar no pulmão, então pode levar a uma embolia pulmonar. Então, no sistema urinário, uma infecção renal aguda, né, por alteração sistêmica, o rim ele vai trabalhar mais por causa de uma forma de tentar, né, controlar a parte hídrica do nosso corpo, né, vamos colocar assim. Então, ele vai acabar trabalhando mais, então ele pode vir levar uma falência aguda. Além disso, infecções urinárias por causa da mesma via. Então, uma pele aberta, uma lesão exposta, facilita o contato com agentes, né, que possam levar a uma infecção. Então, isso é mais que sabido, né, para a gente. Gastrointestinal, então pode levar a úlceras agudas, esofagite, né, lesões hepáticas, não só de uma forma direta de ter queimado a região do abdômen, é aquilo que eu quero que vocês entendam, mas de uma forma sistêmica. Então pensa, a nossa pele é o órgão maior que a gente tem no corpo. Então quando você atinge ele, os outros sistemas, ele vai tentar trabalhar para compensar isso, manter o controle hídrico, né? Manter a circulação sanguínea. Então vai tentar mandar oxigênio para essas áreas iguais. Então tudo vai estar trabalhando mais que o normal, tentando diminuir essa sobrecarga que está na nossa pele, né? Então, tudo trabalhando de uma forma, vamos falar assim, exaustiva, então pode vir a falhar. Então, por isso que a gente, geralmente, né, tem uma alteração sistêmica aguda em quase todos, né, o sistema. Tranquilo? Então, ó, cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio. Então, a gente já sabe também porque vai fazer que o coração trabalhe mais, vai fazer que o coração bombeie mais, você vai sobrecarregar isso. Flebite, endocardite, insuficiência arterial periférica. Aqui também entra por causa de uma destruição de vasos, vamos colocar assim. Então, você vai acabar deixando, né, de irrigar algumas áreas e deixando de trabalhar essas artérias e veias, porque se teve destruição dos vasos. Lesões uma alteração neurológica, né? Pode vir a ter lesões no córtex cerebral e nervos periféricos. O que seria uma lesão no córtex cerebral? Também entra naquilo, né? De fazer trabalhar bastante. Então, o córtex, exemplo, ele vai precisar de mais oxigênio, ele vai precisar trabalhar mais. Então, vai ter uma alteração sistêmica total no nosso corpo. Então, isso pode vir a levar uma lesão no córtex, como se fosse um AVC, vamos colocar assim. E nervos periféricos, né? O que seria nervos periféricos? É basicamente isso, o cor realmente entrar numa inflamação, não inflamação, né? Mas uma lesão nervosa. Então, igual a gente tem o pé diabético, uma neuropatia diabética, ou uma neuropatia alcoólica, né? Porque a gente acaba alterando a fisiologia dos nervos, né? Aqui a gente pode ter um comprometimento de nervos também. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Certo? Músculos esqueléticos, então a gente pode ter, né, infecções e osteomielite, alterações, vamos colocar assim, tanto óssea quanto muscular. Então a gente pode ter uma diminuição depois desses sistemas e vir a ter uma caquexia. Então aquele paciente que, né, pode vir ficar com um membro com uma circunferência menor que a outra, não só por causa da lesão, né, mas daquela alteração sistêmica momentânea, e o paciente vai perder massa magra, vai perder massa óssea, então pode ocorrer isso. E uma outra complicação que a gente teria é o tétano, né, que é a infecção e aí aquela alteração sistêmica que a gente tem no local, certo? E aí, ó, a avaliação da fisioterapia. É um paciente que a gente vai ter que avaliar tudo, né? Então, exemplos, a parte neurológica, o que a gente teria
que avaliar no paciente? Lógico, né, a consciência, né, o estado emocional, psicológico conta muito, isso é óbvio, mas a gente está falando da nossa parte, né, diretamente da fisioterapia. Então, se aquela área da pele, né, mesmo não só durante a queimadura, a gente não vai avaliar isso, né, o paciente, ele passou todo o processo, ele já teve enxerto de pele, teve toda a recuperação, e aí ele vai chegar na fisioterapia para trabalhar algum comprometimento que ele tem aí, que o médico, né, indicou a ele. Então, a gente tem que saber o quê? Primeiro, a sensibilidade do local, se está ok, né? Se alterou, se aumentou ou diminuiu a sensibilidade, pode acontecer esses dois. Os reflexos, aqui a gente fala de reflexos, tudo, tá? Reflexo de dor, reflexos miotendíneos. Então, a gente está falando de todos os reflexos, certo? É a gente avaliar. Os dermátomos e também os miótomos, para a gente ver se não teve comprometimento em nervo, tá? Que é aquilo que a gente tinha falado. A parte respiratória. Então, ausculta pulmonar, né? Saturação do paciente, frequência cardíaca, além da força respiratória, né? Aqui eu colocaria também a expansão da caixa torácica. Então, tudo isso é importante a gente saber, é importante a gente avaliar para saber também se o paciente tem algum comprometimento respiratório, né? Se está tendo alteração na caixa torácica. Pessoal, de novo, não é só um paciente no hospital que está na UTI porque está queimado. Esses pacientes podem chegar para você na clínica, né, depois que ele já passou por todo esse processo de estar no hospital, processo de enxerto de pele, e vai chegar lá em você porque o médico vai falar, ó, agora você vai fazer fisioterapia porque você está com fraqueza muscular, você está com encurtamento, ou por causa, né, da aderência da cicatriz que você tem. Então, tudo isso você vai ter que avaliar no paciente, ok? Na parte músculo-esquelética, a ADM do paciente, força muscular, retrações. Por que eu falo retrações aqui e não flexibilidade, né? Vocês vão ver que quando a gente queima a pele, né, ou tem uma lesão muito grande, muito extensa, essa pele ela vai encurtar, ela vai ter uma alteração, né? Antes de um tecido original, flexível, né, e vai trocar por um tecido, uma cicatriz, que é o tecido conjuntivo, inelástico, não tem capacidade de extensibilidade. Então, esse paciente ele pode ter uma retração, vamos colocar assim, das articulações, por causa da pele. Então, aí é um paciente que vocês vão ver, não cabe a gente ficar fazendo mobilização articular, achando que vai ganhar amplitude de movimento, sendo que a retração dele está na pele. Então, a gente teria que trabalhar a aderência cicatricial. Tá? Então, a parte dermatofuncional é que caberia muito bem nesses pacientes. Tranquilo até agora, pessoal? Acho que isso também não é novidade para vocês, né? Mais alguma coisa que vocês colocariam aqui? Tranquilos? Então tá. Então, a fisioterapia, eu já falei para vocês, né? E vou repetir isso, eu não gosto de colocar tratamento. Então, eu não coloco isso, porque eu acho que, não que seja errado, tá, pessoal, os outros colocar. Eu acho que o professor, ele tem que ter a liberdade de falar o que ele quer, né? Mas, geralmente, o professor faz o quê? Ele vai transmitir, né, o que ele trabalha na prática. Então, a minha prática, o que é que eu sempre falo? O mais importante é isso daqui, que é a avaliação. Então, eu só vou saber falar para vocês o que é para vocês fazerem no paciente se eu souber o que for encontrado, né, na avaliação. Então, é basicamente isso que a gente faz. Então, é uma boa avaliação. O que eu encontrei na avaliação, eu coloco como objetivo, né? E aí, como que eu vou fazer a minha conduta para eu atingir meu objetivo? Então, um exemplo. Se você encontrou na sua avaliação um paciente com dor,
ele tem dor na articulação, dor na pele, dor em qualquer lugar. Qual é o seu objetivo? Analgesia. Então, eu tenho que diminuir a dor desse paciente. Isso é meu objetivo primordial. Como eu vou diminuir a dor do meu paciente? Aí isso seria a conduta. Tá? Isso vocês conseguem entender? Né? Objetivos e condutas. Então, Sim. tá. Então, ó, diminuir as aderências, né, formado pelo processo cicatricial, então formado pela cicatriz. Então, é um paciente aqui, pessoal, que a gente não vai pensar só na fisioterapia, né, em si, assim, fisioterapia mais convencional. Mobilização, alongamento, fortalecimento, propriocepção, pliometria, não é só isso. A gente tem que pensar, né? Foi o que eu falei, no sistema tegumentar, na pele. Então, a gente vai ter que trabalhar essa cicatriz do paciente. Então, professor, como que eu diminuo a aderência de uma cicatriz? Então, primeiro, né? A gente tem técnicas de massagem para fazer isso, liberação miofacial. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, usar um ultrassom. Então, a gente consegue usar um laser, a mobilização em si, né? Trabalhar, mexer aquele tecido, alongar aquele tecido, isso favorece, né, quebras, vamos colocar assim, de fibrose, né? Então, não que aquele tecido vai voltar a ser normal, que vocês podem fazer qualquer ferida no seu corpo, né? Vocês, sei lá, quem já caiu, ralou o joelho, viu que seu joelho ficou diferente do que era antes. Você tem uma cicatriz ali. Então, por quê? Porque trocou o tecido. Quando troca o tecido, o corpo ainda não tem essa capacidade de fazer um tecido exatamente igual, com as mesmas linhas, nas mesmas direções, essas linhas de colágeno, por exemplo. Não tem como. Então, ele vai ter uma alteração. A única coisa que a gente tem que fazer é deixar aquele tecido funcional. Aquele tecido ele não vai ser um tecido elástico, mas a gente pode quebrar as fibras, né? Quebrando as fibras, o que vai favorecer? Formação de novas fibras, e, consequentemente, aquelas fibras de colágeno, aquelas fibras de tecido conjuntivo, você quebrando ela favorecendo que cresça, ela vai aumentar a extensibilidade do tecido, tá? Mas aí a gente tem que trabalhar essa aderência. Eu coloquei diminuir, mas eu errei aqui, tá? É aumentar ou ganhar força muscular. Então, a gente vai avaliar o paciente, a gente vai identificar se realmente ele tem diminuição da força muscular, tá? E aí, o nosso objetivo é, no mínimo, manter aquela força, né? E, se possível, aumentar a força. Mas como a gente vai aumentar a força, professor? É a mesma coisa, né? Porque é um paciente queimado, a gente não vai trabalhar diferente. Lógico, tem contraindicação? Se tiver, vocês não fazem, mas se não tem, como que ganha força? Exercício resistido. Então, vai lá, trabalha exercício resistido com o paciente, trabalha bem, mexe todas as articulações, faz alongamento, faz fortalecimento, treino resistido. É isso que a gente faz. Evitar deformidades. Então, é aquele paciente que, se ele tem alteração na pele, vamos falar mais uma vez, ele vai ter retração nas articulações, né, e retração muscular, ele vai alterar a ADM, né, dessa articulação. Alterando a ADM dessa articulação, possa vir a ver, né, futuramente, que ele cria uma deformidade na articulação, por causa dessas deformidades. Então, evitar deformidades, posicionamento correto, aí alongamento, mobilização, é isso que a gente consegue alterar essas deformidades, ou prevenir deformidades, tá? Manter ou ganhar a ADM, isso acho que também é muito fácil para vocês entenderem, que a gente tem que voltar a articulação na ADM, né, normal do paciente, e aí, se possível, evitar complicações respiratórias. Como que a gente vai evitar complicações respiratórias? Fazendo a cinesioterapia respiratória, fortalecimento da musculatura respiratória, né? Se o paciente tem secreção, manobra de higiene brônquica, é isso que a gente faz, trabalha com o paciente, certo? Outros tratamentos, né? Só para vocês entenderem, além da fisioterapia, então a fisioterapia ela vai atuar diretamente nas complicações, porque aqui a gente teve uma lesão, né? A gente não vai atuar numa prevenção, a gente
paciente teve uma lesão, ele teve uma lesão grave, e a gente vai atuar, né, depois da lesão. Então, já aqui, por isso que a gente fala uma atenção terciária, que é uma coisa já especial, né, mais especializada. Então, o paciente teve alteração, eu vou avaliar, vou ver o que ele tem e vou tratar o que ele tem. Mas aí a gente tem que saber dos outros tratamentos. Então, exemplo, né, os mais fáceis, assim, mais fáceis não, né, os mais conhecidos. Toda queimadura, vocês vão ver que passa, né, alguma pomada, uma pasta. Então, assim, é o paciente que pode ter vários fármacos em utilização, que é um paciente que, às vezes, vai ter que tomar remédio para controlar a dor, porque ele sente muita dor. É o paciente que vai ter que tomar remédio, né, para controlar a pressão arterial, porque o sistema cardiovascular dele vai estar alterado por causa da demanda vascular que o tecido está necessitando naquela hora, dependendo da área do queimado, se for maior ainda. Então, o tecido está falando assim para o coração e, né, para as artérias: ó, me manda mais sangue aí que eu estou precisando urgente. Me manda sangue. E aí ele vai trabalhar, né, bem mais para mandar suprimento sanguíneo para essa área. Então, é o paciente que às vezes vai ter o controle de fármaco, né, do sistema cardiovascular, vai ter o controle do sistema urinário, porque ajuda, né? Se vocês lembrarem da angiotensina 1 e angiotensina 2 lá da fisiopatologia, vocês vão ver que ajuda no controle da pressão arterial, ok? Então, esses pacientes é aquele que, exemplo, né? O Bepantol, aí outras pomadas que a gente encontra. Aí o de mais novo, né, que tem nos outros tratamentos, é um enxerto de pele. Então, esse enxerto de pele, hoje a gente encontra, né, películas de pele que não é uma pele, vamos falar assim, humana, né? Não é uma pele normal, que é uma pele criada em laboratório com fibras de colágeno, né? Como se fosse uma película quase do celular, é uma película de pele. Então, eles vão fazer o quê? Vão desbridar o local de queimação. O que seria isso? Vai tirar a pele morta, né? Vai tirar toda aquela pele necrosada, vai deixar o tecido livre. Deixando o tecido livre, né? Novo, vamos colocar assim, foi retirado todo o tecido morto, o tecido necrosado. Aí eles começam a fazer o quê? Começam a fazer esse enxerto de pele, que é colocar essas películas da pele. Só que assim, pessoal, é um paciente que demora, porque assim, exemplo, você vai lá e coloca uma pele hoje, aí você espera um pouquinho aquela pele cicatrizar, aí ela está cicatrizando, você tem que ir lá, tira a pele de novo, né? Você vai desbridar aquela pele e vai colocar uma pele nova. Por que isso? Para você estimular a regeneração, estimular, né, que o processo inflamatório seja constante para ter uma regeneração melhor nessa pele. E o outro enxerto de pele que eles estão fazendo bastante agora, que é o uso da pele de tilápia. Então, os caras descobriu, né, que a tilápia não que ela tenha a pele igual a nossa, não é isso, mas a pele de tilápia, ela é rica em colágeno. Então, o que eles fazem, né? Lógico que isso é criado em laboratório. A gente pega o peixe em si mesmo, tira a pele do peixe, a pele é esterilizada, é limpa, né? E aí ela é utilizada no paciente queimado. Como que faz isso? Vai lá, retira toda a pele necrosada do paciente, né? Faz a higienização do local e coloca a pele de tilápia. Deixa ela ali. Quando a pele, né, ela estiver morrendo, essa pele de tilápia estiver ressecando, tira essa pele, limpa o local de novo e coloca uma nova pele. É isso que eles fazem. Ou, né, o enxerto mais antigo, que hoje, teoricamente, não está sendo tão utilizado, que seria assim, o paciente tem uma lesão no braço, e aí precisa de enxerto de pele, e para não ter, né, vamos colocar assim, uma recusa da pele de outra pessoa, o que ele faz? Vai lá e tirava a pele do paciente mesmo, né? Exemplo, uma pessoa tem muita pele na região da barriga, na região glútea, né? Na região da coxa, que seria aqueles excessos de gordura, vamos colocar assim, a pele é mais flácida, ia lá, fazia uma incisão cirúrgica, tirava um pedaço da pele dele e aí colocava no local que necessitava. Isso favorecia, né? Favorece
A cicatrização, porque é o mesmo órgão, é a mesma pele, então a regeneração, teoricamente, ela vai ser mais efetiva, então é isso que eles pensam, mas aí também depende da quantidade de pele na pessoa. Uma pessoa muito magra, não é possível fazer isso, então eles não faziam, tá? E entre outras, só para vocês terem noção, tava lendo, eles estão fazendo pesquisa para desenvolver, como se fosse essa película aqui de colágeno, né? Essa pele de colágeno, com spray. Então, é spray de colágeno, né? Spray de pele, vamos dizer assim. Vai lá, tira, limpa o paciente, tira todo o tecido necrosado, e aí você fica espirrando a pele no paciente. É como se fosse pele em spray mesmo. Então, é interessante. Tem bastante coisa, mas o que eu quero que vocês entendam é assim, é difícil, é complicado, principalmente na UTI, trabalhar com um paciente desse, e só que é um paciente que necessita de ajuda, é um paciente que talvez vocês encontrem, e é um paciente que a gente não sabe característica dele. Então, ele pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso, então a gente não sabe, né, o paciente que a gente vai encontrar. Tudo bem, pessoal? E só falar a experiência que eu tive com vocês, né, que eu acho que seria válido falar para vocês. Então, o que acontece? No meu estágio, vocês vão ver, vocês vão ter que fazer estágio também quando vocês forem se formar, eu acho que até alguém já deve estar fazendo. Então, no meu estágio no hospital, eu tive a oportunidade, onde eu fiz o estágio, que era lá no Mandaki, em São Paulo, tá? Estava no último ano já para me formar, e aí a gente teve estágio em Queimados, que na faculdade que eu estudava a gente ficava um mês em cada estágio, então tinha todos os estágios. A gente passou por dermatofuncional, e dermatofuncional você podia escolher, né? Você ia para por exemplo, trabalhar com estética, né, que alguns iam, ou você trabalhava no hospital. E aí eu escolhi trabalhar no hospital, porque a estética não me interessava. E no hospital, eu tive a oportunidade, né, de ir para áreas de queimados. Então, assim, foi meio chocante ver aquilo, mas foi válido, né, porque entendi bastante o que eles faziam de tratamento com o paciente, né? Então, a gente trabalhava junto diretamente com a enfermagem. Então, era bem assim, de manhã, eles pegavam os pacientes, né, que tinha lá, estava fazendo a regeneração da pele, trocando a pele, pegava o paciente, aplicava sedativo no paciente para não sentir dor, levava ele debaixo de um chuveiro gelado lá, tirava a roupa do paciente e pegava uma bucha normal como é que fala? De aço, mas não pontiaguda, mas era uma bucha de aço. E fazia o quê? Colocava o paciente debaixo do chuveiro, a água escorrendo, e esfregava a bucha no paciente. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é meio que desumano isso, né? Mas aí depois que eu fui entender o porquê, que aí eu fui perguntar para a professora e ela explicou. Por que isso? Porque a pele, o tecido que fica necrosado ali, a gente tem que tirar. Então, se vocês pegarem até lá no Grey's Anatomy, lá, quando você vê o cara que pega um queimado lá, toda vez ele tira aquela pele morta. Ele tira, porque você tirando a pele morta, você favorece a regeneração de novas células, né? E além disso, se você, por exemplo, você pode pegar em vocês, se vocês têm uma lesão e a gente fica tirando aquela casquinha da lesão, não fica sangrando, né? A gente está fazendo o quê? Favorecendo a troca de tecido. Então, é a mesma coisa se estivesse regenerando o tecido toda hora, regenerando toda hora. Então, isso facilita que não fica tanta cicatriz no corpo, do que a gente pegar, deixar aquela cicatriz enorme e deixando curar sozinho. E aí forma mais aderência, então forma aquela pele mais, um tecido mais diferente. Então, era isso. O cara no chuveiro, esfregava ele, aí depois daquilo limpava ele, né? Aí tinha que esperar ele secar um pouco, porque não podia colocar o pano, né? E o paciente sangrando. Aí vinha com as gases lá, as enfermeiras, limpava tudo o paciente, deixava o paciente lá deitado, aí eles iam lá e passavam pomada no paciente, aquelas pastas que eles tinham que fazer. Aí o paciente ficava deitado, e depois daquilo que a gente ia mexer no paciente.
Porque o paciente ia ficar parado, não podia para não ter aderência nas articulações. Aí a gente ia lá e ficava mobilizando o paciente. Então, assim, era uma situação bem, bem constrangedora, assim, mas foi um dos estágios, assim, que eu fiquei mais assustado, mas foi um dos estágios que eu vi que realmente a fisioterapia, ela é fundamental, principalmente para uns pacientes desse, e ela é importante, e aquilo eu vi assim, falei, meu, a fisioterapia realmente não tem limite, a gente trabalha com tudo. Então, acho assim, se vocês tiverem oportunidade de atender ou trabalhar, né, com um paciente assim, eu acho que é válido, é um paciente que precisa de ajuda, e é um paciente que nós, fisioterapeutas, vamos pensar nisso. Os outros vão pensar o quê? Tanto o médico, a enfermagem, né, falando mal, mas assim, o médico vai pensar o quê? Eu quero manter o paciente vivo. Ah, se o paciente quiser ficar mais bonito, depois ele vai para a plástica. É isso que o médico pensa. E a enfermagem, qual é o que ela pensa? Os cuidados. Meu paciente não pode ter infecção, meu paciente tem que ter regeneração, meu paciente tem que sair logo daqui. Só que aí, quem que vai pensar na integridade articular, integridade muscular, flexibilidade, não ter retração, melhorar essa capacidade dessa pele? Quem que vai pensar isso? O fisioterapeuta. Tudo bem, pessoal? Sim. Alguma pergunta? Sim. Críticas, sugestões, curiosidades? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? A aula de hoje é tranquila, né? Eu acho que essa disciplina nossa é tranquila. Ela não é difícil. Então, Cardiorrespiratória só. Porque a carga respiratória é um pouquinho mais difícil, que a gente tem que saber das avaliações, que é uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver, né? Mas é mais tranquilo, sim. É só vocês pensarem, né? É o que eu sempre penso. Pensa na fisiologia, né? Pensa o porquê aquilo ocorre e como aí você vai saber como tratar, vai saber como avaliar. E é uma coisa assim, essa dificuldade de avaliar e tratar é normal em vocês, tá, gente? E comigo também ocorre até hoje. Por quê? Porque vocês vão ver que coisa que vocês não estão acostumados a fazer, vocês têm mais dificuldade. É óbvio que quem for para o hospital, depois vocês vão se encontrar daqui uns 3, 4 anos, você vai falar com seu amigo que foi para o hospital, é lógico que ele vai ter mais facilidade em avaliação cardiorrespiratória. E quem for para a área da ortopedia vai saber mais da orto. Isso é porque vocês estão trabalhando. Vocês estão ali juntos, seguindo o seu caminho, fazendo sua avaliação diariamente. Mas, assim, é aquilo que eu falo, a gente precisa saber avaliar tudo, porque sempre a gente vai ter alguma coisa alterada. Sempre, sempre. Então, é o que eu quero que vocês entendam, é isso. Tanto quem vai para o hospital, quanto quem vai para a clínica, ou em qualquer outro lugar, vocês têm que saber avaliar tudo. Porque, assim, quem está na ortopedia vai pegar um paciente neurológico um dia, que é um paciente que com Alzheimer, ou um paciente com Parkinson, ou um paciente com AVC que teve uma queda, teve uma fratura, aí vai lá para a ortopedia, entendeu? Ou é um paciente que tem DPOC, tem alguma alteração pulmonar, aí teve alguma lesão muscular, ou teve alguma fratura, vai na ortopedia, e aí você não pode só simplesmente ir lá alongar e fortalecer o cara, você vai ter que saber avaliar, porque o cara pode ter uma parada cardiorrespiratória lá na sua clínica, e aí, teoricamente, você vai fechar as portas e vai perder o seu crefito, né? Se você não soubesse defender, se você não fez a avaliação, se você não, sabe, manuseou o paciente correto. Então, isso é característica, gente. E também lá na UTI, né, vai ter gente que vai pegar o paciente, né, com acidente de moto, de carro, com fratura de costela. E como que você vai trabalhar o paciente com uma fratura de costela? Né, o paciente teve uma fratura clavícula, ombro, né, escápula, sei lá, várias fraturas, e como que você vai manusear o paciente? Você vai ter que saber da ortopedia. Então, é isso, gente. Infelizmente, a nossa vida é essa. Ou felizmente, né? Acho que essa é a vantagem da fisioterapia. A gente é tão pouco valorizado, mas a gente tem que estudar tanto, né? Então, acho que quem tem que valorizar cada vez mais a profissão é nós fisioterapeutas.
entende? E assim, e é bom, né? Às vezes você discutir, tá trabalhando num ambiente que tem vários profissionais, você saber discutir sobre o assunto. Então vai falar, nossa, mas você fisioterapeuta sabe disso? Eu pensei que só sabia de massagem, né? Aí você vai falar, não, amigo, eu não sou assim, fisioterapia sabe de tudo, né? É diferente. Então, é aquilo, a diferença nossa para o médico é que o médico faz a cirurgia e a gente não faz. Essa é a nossa diferença. Mas a gente tem que saber tudo, a gente não é que não sabe nada. Tudo bem, galera? Sim. Tranquilos? Tranquilo, professor. Então, pessoal, não esqueçam de me enviar, tá? Atividade até amanhã, que é o último dia, é a última data, certo? Semana que vem, fiquem atentos como é que fala? A nossa avaliação. Eu vou ver com o Danilo, né? Sobre isso da prova ser no feriado. E aí eu mando lá no grupo, ok? Mas aí a Pelo que eu gente fiquei combina. sabendo, professor, a prova no feriado vai ser postada um dia antes e pode ser feita até um dia depois do feriado. Foi isso que eu ouvi falar. Tá. Então, mas assim, A prova é na segunda-feira, vai ser postada a prova na sexta, entendeu? E vai ficar até terça-feira para a gente poder fazer. Pelo que eu ouvi, era isso. Que eu li o Danilo colocando lá. tá. Vou ver com ele certinho, aí eu vejo com vocês. Mas é assim, se é feriado terça-feira, então, é que eu não lembro de feriado. Eu não vou estar aqui, tá? Para tirar dúvida. É isso que vocês têm que entender. Porque feriadão eu não vou estar aqui, certo? Beleza, professor. Mas, ó, fiquem tranquilos, tá? Em relação à prova. Não vai estar nada diferente do que a gente viu. Então, vocês vão ver que basicamente vai cair a avaliação ou a classificação de alguma coisa. Eu acho, assim, que é importante vocês saberem, né? Disso, da aula de hoje. Vejam a classificação das queimaduras, né? Grau 1, grau 2, grau 3, né? A área de porcentagem que o paciente é afetado, porque eu vou ter que colocar uma questão disso, né? Então, fique atento a isso. Quanto que vale quando o paciente queima a cabeça, ou os braços, ou um membro inferior, tá? Tudo bem? Olha os pezão no chão, tá frio. Olha o zíper aberto. Obrigado pela aula, professor. Ai, não Eu que zíper aberto, agradeço áudio. Boa noite. a paciência de vocês. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, obrigado. Valeu. Valeu.